Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para onde eu te mostrarei. Esse foi um chamado de um grande homem e tem muito a nos ensinar. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, que tudo que foi escrito outrora, antes, foi para nos ensinar, para a gente aprender. Então aqui eu aprendo muito, porque a gente só vê o final. Abraão foi amigo de Deus, Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai das multidões, mas está aqui um segredo para chegar aonde ele chegou. Sai da tua terra. Por que Deus estava dizendo sai da tua terra? A terra que Abraão morava era terra de costumes diferentes, era costume pagão. Todos ali eram idólatras. Inclusive o pai de Abraão, o historiador Flávio José chega a relatar em seu livro História dos Hebreus que ele era um sacerdote idólatra que tinha até um quarto cheio de imagens na sua casa. E quando Deus disse sai da tua terra, ele estava dizendo sai dos seus costumes. Você agora tem um chamado meu, estou te chamando, mas para isso eu preciso que você largue os seus costumes para trás. Deixe os seus costumes, os costumes da sua terra para trás. Aquilo que você está acostumado a fazer, não faça mais. Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, fala assim, e deixando a natureza e os costumes para trás, sigamos para o alvo. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz que a nossa natureza é morta e os costumes têm que ser deixados para trás. A gente que era acostumado a fazer coisa errada, pecar, mentir, deixa para trás. E quando ele disse sai da casa de teu pai, da tua parentela, ele não estava dizendo não, seja um sem família, sai da casa do seu... Não, sai daí, não vive mais em família não, ele não estava dizendo isso não. Ele estava dizendo, olha, eu tenho um chamado grande para você. Mas na casa do seu pai, quem vive na casa dos pais tem um comodismo, irmão. Tudo que acontece, estou tranquilo porque se der problema aqui eu chamo papai, eu chamo mamãe. Então é o seguinte, Deus estava dizendo, Abraão, eu tenho um chamado grande, mas eu preciso que você saia daí, para sair do comodismo, saia da vida de comodismo. Porque quando Deus chama, Deus não quer ninguém cômodo, que vive no comodismo, porque o comodado, ele enterra talento. O comodado não frutifica e Deus nos chamou para frutificar. Quando ele estava dizendo para Abraão, sai do teu pai, da tua parentela, ele estava dizendo, olha, sai do comodismo. Para de viver agora debaixo da mão de papai e vai marchar para o seu propósito. Vai marchar rumo ao meu chamado na sua vida. E o terceiro, que é maravilhoso, porque a gente não vê Abraão fazendo milagres, a gente não vê Abraão ressuscitando morto, cura, maravilhas, mas é o único homem que diz 3 vezes na Bíblia, em 3 passagens na Bíblia diz que ele é amigo de Deus. Por quê? Por causa da obediência de Abraão. Sai e vai para onde eu te mostrar. Abraão não perguntou, para onde é que o senhor vai? Vai me levar para onde? Lá tem pagamento? Quanto eu vou ganhar? O que eu ganho com isso? O que eu vou receber com isso? Quando Deus chama, irmão, a primeira coisa que ele chama, ele te diz, olha, você agora é meu, pertence a mim, para andar comigo tem que largar os seus costumes antigos. Você que mentia não mente mais, você que roubava não rouba mais, você que adulterava não adultera mais, você que prostituía não prostitui mais, você que dava o cano, você que comprava e não pagava, não faz isso mais não, deixa esses costumes para trás. E saia do comodismo, saia de um lugar onde você é cômodo. Quem está no comodismo não vê as estrelas. Você lembra quando Deus chegou a Abraão lá na tenda, no capítulo 15, se não me engano, de Gênesis, e Abraão lá no fundo, ele disse, Abraão, sai para fora, conte as estrelas. Quem está no cômodo não vê, não tem uma visão extensa. Então ele está dizendo para Abraão e para nós, chamados, saia do comodismo, sai para fora, saia de viver debaixo de comodismo, frutifique. Usa os talentos que eu te dei, não enterre talento e vive em obediência. Se Deus mandar, irmão, Deus te chamou, Deus mandou,
Não pergunta quanto ele vai te dar, não pergunta quanto eu vou ganhar, não pergunta, e lá, como é que eu vou viver? Não, e como é que vai ser? Como é que eu vou tratar da família? Ah, não, mas Deus me mandou para ali, como é que eu vou fazer? Não pergunta não, só vai. Abraão, nós falamos dele até hoje, como amigo de Deus, como pai das nações, porque para mim, aqui está o início de tudo e aqui está o segredo de tudo. Largar os costumes para trás quando Deus chama. Sair do comodismo de viver de qualquer jeito e passar, você que não orava, mude os costumes, passe a orar. Você que não jejuava, mude o costume, passe a jejuar. Você que não lia a Bíblia, lia tudo quanto é porcaria, mas não lia a Bíblia, passa a ler. Saia do costume antigo e vem para o costume novo. E saia do comodismo. Não fazia, faça agora. Não lia, leia agora. Não orava, ore agora. Não jejuava, jejune agora. Não visitava, visite agora. Não evangelizava, evangelize agora. E ande em obediência à palavra de Deus. Assim como Paulo disse, olha, o que foi escrito lá atrás é para nos ensinar hoje. Isso aqui nos ensina, irmão. Quer ter vitória, quer deixar um legado para as pessoas futuras lembrar de você como homem de Deus, como mulher de Deus. Oh, aquele era homem de Deus, aquela era mulher de Deus. Larga os costumes para trás, sai da tua terra, sai dos seus costumes antigos. É uma nova vida agora. Passa a ter costume de nova vida, de morador do céu. Saia do comodismo, querer tudo na mão. Na casa de papai a gente fala, pai, mãe, faz um ovo, mãe, faz um comer. Ele está dizendo, não, corre atrás. Saia do comodismo, passa a fazer o que você não fazia. Passa a orar como você nunca orou. Passa a ler como você nunca leu. Jejum como você nunca jejuou. E ande em obediência à palavra de Deus. O princípio da vida vitoriosa é a obediência a Deus. Não pergunte por quê, não pergunte como, não pergunte quanto, o que eu vou ganhar, não. Quando ele falar vai, vai. Quando ele falar vem, vem. Quando ele falar fica, fica. Faz, faz. Para mim, esse é o segredo. Esses 3 passos, tem muitos, mas esses 3 passos aqui que eu vi, é o segredo da vitória e da vida vitoriosa de Abraão. Deixou os costumes para trás quando Deus chamou, mudou de vida, passou a viver uma nova vida. Saiu do comodismo da casa do papai e aquilo que ele não fazia, ele passou a fazer, que foi confiar, que foi buscar, que foi acreditar em Deus. E obedeceu a Deus sem perguntar quanto ou porquê. E hoje nós falamos dele como pai da fé, amigo de Deus. Que Deus te abençoe.